Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 77. E hoje falando dos direitos fundamentais coletivos, com a presença do querido Marlon Reis, advogado, já foi juiz, e vai aí tratar desse assunto tão importante e que faz parte do dia a dia de todos nós. Então hoje o programa traz direitos fundamentais coletivos. Vamos entender tudo sobre direitos fundamentais com o Dr. Marlon Reis, advogado, que já foi juiz de 97 a 2016. Foi um dos idealizadores da Lei Ficha Limpa. Tem uma vida toda voltada ao combate à corrupção, tanto no judiciário como fora do judiciário. Já foi premiado diversas vezes por esse trabalho exemplar de combate à corrupção. Então, hoje, programa 77, edição número 77, com o Dr. Marlon Reis, Direitos Fundamentais Coletivos. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todos que já entraram aí, e vamos em frente, já a gente tem aí a presença do Dr. Marlon Reis. Esse tema é bastante interessante para que a gente entenda efetivamente quais são os nossos direitos garantidos constitucionalmente, quais os direitos relacionados aí à dignidade da pessoa humana, à liberdade de expressão e tantos outros. Rosana, quanto tempo? Bem-vinda! Boa noite a todos que nos acompanham. E o Dr. Marlon já está aí, já tem uma honra aí de ter o Dr. Marlon na nossa live, e eu já vou em seguida convidá-lo aí para participar ao vivo conosco. Eu vou encaminhar o convite para o Dr. Marlon. Só um segundo. Já encaminhei o convite, Dr. Marlon. Luísa, que me deu aí a honra de fazer a live da semana passada sobre direito imobiliário. Vejo tantos outros colegas aí. Bem-vindo, Dr. Marlon, boa noite. Que alegria tê-lo aqui no programa Direito em Pauta. Boa noite, Constantino. Muito obrigado, viu? Uma honra muito grande a minha de poder estar aqui com você, dividindo esse espaço, e que todas as pessoas que estão chegando aí. Um grande abraço. Que legal. Eu queria rapidamente, vinha falando aqui dos seus feitos no combate à corrupção, da história de ser um dos idealizadores da Lei Ficha Limpa. Para vocês que estão chegando agora, Dr. Marlon é fera no assunto, atualmente advogado, mas já foi juiz, foi juiz de 97 a 2016, inclusive foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, é doutor em Sociologia Jurídica em Instituições Políticas pela Universidade de Saragoça, especialista em Direito Eleitoral, em Advocacia Coletiva, foi o primeiro vencedor do Prêmio Novari. Que gostoso isso, hein? Em 2009 foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes. Em 2012 foi premiado pela ONU, pelo escritório da ONU com relação à sua luta contra a corrupção. É um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. Já disse, idealizador do Ficha Limpa, autor de diversos livros, entre eles O Nobre Deputado 4.0, O Gigante Acordado, A República da Propina, Uso eleitoral da máquina administrativa e captação ilícita de sufrágio pela FGV e direito eleitoral brasileiro. E tem um fato interessante no seu currículo, doutor, que a gente vai falar um pouco disso, que seu escritório foi quem moveu aquela ação civil contra o Grupo Carrefour pela prática de racismo estrutural e que terminou com o maior acordo até hoje na América Latina, né? Foi o seu escritório que cuidou disso. Parabéns, já fica aqui o meu agradecimento em nome de todas as pessoas que sofrem preconceito e algum tipo de discriminação no Brasil. Então, a gente já começa a live sendo coroado por essa informação que o seu escritório é que obteve o maior acordo da América Latina. E parabéns por esse trabalho. Já falei bastante, agora vou lhe passar a palavra para uma boa noite para todos os nossos amigos e a gente começa o nosso bate-papo. Muito obrigado de coração. Sei do seu tempo, da sua agenda, dos seus compromissos e sei da sua boa vontade em abrir esse espaço para estar conosco aqui no programa Direito em Pauta. Muito obrigado. A palavra é sua.
Boa noite, mais uma vez, Constantino. Mais uma vez eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui presente. Também eu vejo que já chegam aí algumas pessoas muito queridas, pessoas amigas, e como é o caso do doutor Iriel, que está lá em Tucuruí, no Pará, Legal. e a Núbia, que legal. Eu estava. Eu já estava um tempo longe de lives. Fazia tempo que eu não participava de lives e eu não podia deixar de aceitar o seu convite. Achei a proposta do tema muito interessante. Também a sua comunicação, o seu público é um público muito versado nesses temas, né, de direitos, de questões relacionadas a conquistas de direitos aí, e essa nova qualidade que se busca na vida institucional, e eu não podia recusar. Bom poder estar aqui e dividir esse espaço contigo, e eu realmente estou aqui à disposição para contribuir com o que eu puder ser útil. Obrigado pelas suas palavras. De fato, a gente faz uma advocacia coletiva já tem alguns anos. Aliás, essa foi a maior razão para eu deixar a magistratura, eu pedi exoneração em 2016, como você disse, e para voltar a advogar. E o que eu mais gosto de fazer, estou nesse binômio aí, do direito eleitoral e do direito coletivo. Que E legal. feliz de poder trazer algumas contribuições para a evolução das instituições nesses dois campos. Que bom, é uma alegria nossa aí tê-lo como advogado. Com certeza, a luta pelo direito, pela igualdade e pelo respeito aos direitos individuais e coletivos ganha um aliado de peso. A gente não tem dúvida disso. Me fala uma coisa, como é que surge o direito na sua vida? Eu tenho feito bastante essa pergunta para tentar entender o que leva as pessoas à carreira jurídica, ao direito. Como é que surge o direito na sua vida? Bom, a história é muito comprida, mas eu vou resumir, dizendo que meu sonho era ser físico nuclear. Aos 15 anos de idade, eu me correspondia com o professor José Goldenberg, que era reitor da USP, que depois seria ministro da Ciência e Tecnologia no governo FHC. Uhum. E eu era um adolescente que amava física, especialmente tudo que tinha a ver com esse ambiente nuclear. E eu me correspondia com ele. Ele, inclusive, me disse: eu não tenho essas cartas, eu deveria ter guardado. Ele me disse que nunca encontrou um adolescente que se preocupasse com isso e me deu muitas dicas do que eu deveria fazer para seguir esse caminho. Eu acabei mudando de ideia por causa de um conflito com um professor que simplesmente me tratou mal numa situação em que eu estava tentando descobrir uma maneira de solucionar um problema mais denso de física. E ele disse que aquilo não era para mim, que eu nunca conseguiria fazer aquilo e que era melhor eu ir decorar questões para o vestibular, que já estava se aproximando do vestibular. E aquilo me traumatizou muito. E isso me afastou desse universo. Uma pena. Não sei se uma pena, porque eu acabei indo para o direito porque eu me vi assim, sem saber o que fazer, diante daquele desestímulo que eu tive do meu professor. E aí eu escolhi a carreira do meu pai. Meu pai era advogado. E por chegar aquele momento de eu escolhi direito na hora de preencher, naquela época era vestibular, né? Vestibular convencional da Universidade Federal do Maranhão. Eu tinha que preencher um documento de papel, né? Marcando ali, me cadastrando, né? Marcando, informando meus dados pessoais e num determinado momento eu tinha que marcar o curso. E naquele momento eu não sabia que curso marcar. Eu cheguei até aquele momento e aí eu marquei por conservadorismo de imaginar, meu pai é advogado e ele vai me ajudar nessa carreira. Decidi corretamente, porque eu amo o mundo do direito, aprendi a amar, e dentro do direito, a advocacia, mais do que qualquer outra posição. E então foi mais ou menos assim que se deu, só que quero dizer que apesar do caráter aparentemente aleatório, isso despertou em mim uma grande paixão, meu grande amor profissional é o direito em geral e a advocacia em particular. E a gente percebe que a escolha, apesar de duvidosa, foi acertada pelo seu breve currículo que eu li no início, né? O senhor trilhou aí dentro do direito, da carreira jurídica, passando pela magistratura e voltou a advogar. Então, esse caminho é bem bonito. Eu acho que a escolha, apesar de duvidosa naquele momento, de ter trazido certa frustração, foi uma escolha acertada.
o senhor passou pela magistratura por um bom tempo. Quem o conheceu sabe que foi um magistrado de destaque e já mencionou que saiu da magistratura para advogar, para defender direitos coletivos. Mas que experiências que o senhor traz da magistratura no combate à corrupção, que é uma das suas bandeiras? Sim, então, em Alto Parnaíba, que era uma pequena comarca do Maranhão, eu estou aqui no estado do Maranhão no momento, Uhum. e nessa comarca, eu tinha 2 anos que eu estava na magistratura, e eu vi muito de perto aquela figura do abuso de poder econômico, da compra de voto. Eu morava na cidade, então eu me informando com as pessoas da comunidade, eu aprendi muito sobre a prática da compra de votos. Nesse contexto, eu comecei a me aproximar do tema. E depois eu me envolvi com a aplicação da Lei 9.840, que foi a primeira lei de iniciativa popular, que nasce pela liderança de um cidadão que o senhor deve conhecer, que é o Chico Itaker, que foi secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, foi vereador por São Paulo, e um dos brasileiros, para mim, mais importantes de todos os tempos. Se eu tivesse que colocar assim uma lista com 10 brasileiros essenciais e brasileiras, ele estaria no grupo, porque ele muda muito da história do Brasil, inclusive muita coisa que ninguém nem sabe da participação dele. E conhecê-lo marcou minha vida. Ele foi convidado para ministrar uma palestra em Balsas, no Maranhão, pelo bispo Dom Franco Macerdotti, que depois se tornou uma grande referência para mim, que era presidente do Conselho Indigenista Missionário. E foi ele que me apresentou ao Chico Itaker, e o Chico Itaker, eu caí na bobagem de dizer para o Chico o seguinte: quando terminou uma palestra do Chico sobre combate à compra de votos, eu falei assim: Chico, onde é que eu entro nessa história? Eu quero ajudar. Eu era um juiz de 29 anos de idade, no meu 2º ano na magistratura, e eu falei para ele isso: olha, eu queria entrar para ajudar nisso aí. Ele falou assim: você tem certeza? Olha, você não sabe onde é que você está se metendo, viu? Aí eu brinquei, eu vi que ele estava brincando, eu falei: Clé, quero assim tudo. Resultado, isso mudou completamente a minha vida. Foi aí que mudou completamente a minha vida. Eu passei a ser chamado para reuniões. Logo eu comecei a participar de eventos, assistindo esses eventos. Daqui a pouco começaram chamados, especialmente da CNBB, para eu ministrar palestras sobre combate à corrupção nas eleições. E quando eu vi, em 2000 eu estava começando com isso, o convite do Chico Itaker. Em 2004 eu recebo o Prêmio Inovare. Nessa época, eu já estava percorrendo o Brasil inteiro proferindo palestras. Ministrei palestras para o Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais por 2 vezes. Me tornei juiz auxiliar da presidência do TSE. Tudo vindo dessa trajetória a partir desse momento que eu falei: Chico, onde é que eu entro nessa história? Ele falou: você tem certeza? Você não sabe onde você está se metendo. A virada de chave. Virada de chave, aquela chavezinha que muda a vida completamente. E eu devo tudo a esse momento, ao convite feito pelo Dom Franco Macerdotti, hoje falecido, de saudosa memória, um grande cidadão e um grande líder católico. E o Chico, que afinal de contas foi quem me despertou para a importância de falar para as pessoas e de influir também no meio institucional sobre a necessidade de nós termos eleições melhores. Perfeito. Na sua posição, o senhor já esteve do lado de lá e do lado de cá como advogado. Qual das duas ferramentas é mais eficaz no combate à corrupção, no auxílio? Como advogado ou como juiz? Ou as duas se equiparam e depende da boa vontade de quem está sentado à cadeira? Veja bem, quando eu intervi nesse meio do combate à corrupção, não foi como juiz, foi como cidadão. Eu participava de palestras, eu escrevia livros, eu ajudava a elaborar projetos de lei. Eu nunca fiz uso da minha caneta para mudar o Brasil magicamente de uma hora para outra, porque eu nunca tive a ilusão de que um juiz tem esse poder. Porque ele não tem esse poder. Não tem.
nem o advogado agindo isoladamente. Então, tudo que eu fiz nesse campo foi fora do fórum, não foi nos autos. Eu acho, inclusive, perigoso tentar fazer isso, como se fosse um justiçamento nos autos. É Sim, perigoso. claro. Como juiz, eu sempre fui profundamente garantista. Agora, como cidadão, eu sempre busquei avanço. São posições muito distintas. Então, eu me sinto mais confortável como advogado para tratar dessas questões do que me sentia como juiz. Porque o que eu fazia muito nas horas vagas, e era só nas horas vagas que eu fazia, como advogado, muitas vezes eu posso fazer como parte do meu labor. Seja atuando em causas importantes, seja também porque a, a atividade do advogado de ministrar palestras, para mim, é a atividade do próprio advogado. O advogado é, antes de tudo, um promotor dos direitos, isso ele faz de diversas maneiras. Eu me lembro, inclusive, que certa vez eu encontrei uma passagem muito interessante, que um dirigente da OAB da Bahia havia sido ameaçado por um graduado, uma pessoa de alta patente militar, durante uma palestra em que ele questionava o regime ditatorial. E esse militar foi lá e o ameaçou na frente de todo mundo. E ele procurou o apoio da OAB. E a OAB prontamente iniciou uma série de medidas para apoiá-lo, para salvaguardar a segurança, a segurança física e até a liberdade desse advogado. Dizendo que enquanto ele palestrava sobre direito, era um advogado que estava fazendo isso lá. Perfeito. Bonito isso. Eu acho que eu me sinto mais confortável hoje. E talvez e não tenho dúvida de que esse foi o motivo de eu deixar a magistratura. Buscar uma posição em que eu tenha mais liberdade. O magistrado já era muito coartado nas suas palavras. Só que com o passar do tempo, eu sei que se eu tivesse permanecido na magistratura e tivesse sob as normas atuais de mordaça para os magistrados, eu acho que eu estaria doente. Muito doente. Com certeza. Eu sou bem mais livre do que isso. É importante a sua fala final, né? Às vezes você imagina que o magistrado ele tem total liberdade de expressão, e a gente sabe que na prática não é muito bem assim, né? Por mais que se queira defender isso, não é muito bem isso que acontece. Me fala uma coisa, tem algum segredo para atingir o sucesso na profissão? Óbvio que estudar é um deles. Todo mundo que eu pergunto responde, tem que estudar, estudar, estudar. Ok. Mas além de estudar, é paixão, tem que gostar do que faz, ou existe alguma outra dica que o senhor poderia dar aí para quem está nos assistindo de como atingir o sucesso? Eu poderia falar que é muito estudo, que é muito trabalho, que é muito amor, da paixão. Mas eu acho que essa seria uma resposta clichê. Eu vou tentar dar uma resposta que foi fruto de descobertas minhas, que eu diria que talvez inconscientemente eu tivesse essa percepção, mas só que de um tempo para cá, talvez justamente por estar sendo submetido a psicanálise há 1 ano e meio, que é uma coisa que tem me sido positiva demais na minha vida, tem agregado muito para mim. A psicanálise está me ajudando a ver muitas coisas. E uma resposta que eu buscaria para isso que você está falando, tentando não trair o meu psicanalista, é que eu acho que a gente precisa procurar ver aquilo que não está dado de imediato. Eu acho que os grandes profissionais conseguem ver um pouco mais profundamente. Eu não diria nem longe, nem acima. Eu diria na profundidade. Por exemplo, o caso Carrefour, ele foi deflagrado a partir do assassinato de um cidadão negro, que consternou o Brasil e o mundo, na véspera do Dia da Consciência Negra do ano passado. Uhum. Eu acredito que, pela formação jurídica nossa, praticamente todo advogado e advogada do Brasil imaginava que ali tinha o direito individual dos membros da família do João Alberto.
Isso é bem intuitivo. Mas nós vimos as entidades para que eu advogo, junto com o corpo de advogados que foi movimentado, que trabalha comigo, nós vimos naquilo uma lesão a todos. Essa não é a lógica do direito brasileiro. Nós vimos ali uma mensagem para todo cidadão negro: aqui você não é bem-vindo. Nós vimos também um dano moral sentido por todos nós, porque todo mundo ficou chocado e indignado com aquilo. Nós vimos também uma expectativa da sociedade de que o Carrefour mudasse para impedir que aquilo volte a acontecer. Nós queremos que aquilo honestamente não aconteça mais em lugar nenhum. E muito menos no Carrefour, que tem a obrigação de ter aprendido com aquele erro grave. Mas então, ver em profundidade, nós procuramos analisar aquele caso sob outras lentes. E nós vimos e nós propusemos uma ação com base na ideia de que para nós é mais do que comprovada de que existe um racismo estrutural no Brasil. E nós dissemos, esse não é um episódio isolado. Isso é apenas a exposição pública do que é o racismo estrutural. E de como ele é violento, de como ele é assassino até. E nós conseguimos convencer todo mundo nisso. O juiz, ao despachar o processo, deu um despacho inicial muito interessante, falando que, em tese, era possível, sim, o reconhecimento do racismo estrutural a partir dos fatos narrados na inicial, desde que viessem a ser comprovados. Claro, ele com toda aquela cautela de um despacho inicial, mas ele fala expressamente em racismo estrutural. E depois, no TAC, no acordo firmado, vários considerandos partem justamente da ideia que o Brasil é um país que está submetido ao racismo estrutural. Então, a tese que nós colocamos na petição foi acolhida pela primeira vez no direito brasileiro, diga-se de passagem. Então, acho que você faz mais, dá o seu melhor, quando você procura a profundidade do objeto do teu trabalho. Sair das platitudes, sair da superficialidade e buscar o âmago, buscar o inconsciente do teu trabalho. Sair do consciente. O que que tá? Como é que eu vou mais densamente buscar o que aquilo de fato representa? Porque quando você alcança isso, você sai da manada. E o que você fala como profissional passa a ser ouvido com mais facilidade. Opa, eu não tinha percebido isso sob esse ângulo. E aí você começa a mexer com as coisas. Isso vale para qualquer um. Vale para médico, vale para o trabalho na limpeza urbana. O Geraldo Rufino, que é meu amigo, ele era um catador de latinhas, se transformou no maior empresário de reciclagem de peças da América Latina. O que fez ele diferente? Ele viu nas latinhas esse potencial inconsciente de que eu estou falando. E que muitos outros não viram, só viram as latinhas. Só viram assim, se eu pegar essas latinhas e vender, eu tenho esse dinheiro eu gasto para comer e para papá. Ele não, ele conseguiu enxergar uma outra coisa quando ele olhava as latinhas. Então, esse objeto inconsciente é que eu acho que o profissional deve buscar. Perfeito. Eu vou usar as palavras do Coriolano, que passou por aqui, ele mandou um abraço, Coriolano Camargo, que é um amigo querido, ele chamou de gênio. Eu acho que a sua resposta é uma resposta de gênio. Gênio no sentido amplo, não um gênio para lhe exaltar. Obrigado. Mas um gênio no entendimento disso. Eu tenho feito essa pergunta ao longo de todas as lives. São várias as respostas, todas elas brilhantes, mas essa profundidade de sair do comum, que é estuda, se dedica, se apaixone. Se você for apaixonado, você nunca mais trabalha. Essa profundidade do olhar diferente, de buscar tudo isso que o senhor colocou, realmente é uma resposta de gênio. Eu acho que só por essa resposta, a live de hoje já valeu. E a gente tem muita coisa pela frente ainda. Vamos, gênio do inconsciente coletivo. Patrícia, minha esposa, é psicóloga, inclusive. Muito obrigado. Vamos lá, vamos entrar no tema. A gente pode dizer... Primeiro, vamos falar o que são direitos fundamentais coletivos. Vamos tentar trazer uma clareza aí para quem está nos assistindo e não está tão acostumado com a matéria.
É muito bom. Veja bem, nossa formação tradicional nas nossas faculdades de direito diz respeito aos direitos individuais. Toda vez que nós falamos em direitos fundamentais, normalmente nós imaginamos e que estamos nos referindo a direitos individuais. Parece, ó, liberdade de ir e vir, direito de associação, o direito de petição contra o Estado, né? O direito de ter acesso ao judiciário, são direitos fundamentais, dentre muitos outros. Mas a gente não lembra que existe um ser coletivo. Esse ser coletivo, ele é uma pessoa coletiva. E não necessariamente ele está tornado um ente formal. Ele não precisa ser uma empresa, uma cooperativa. Ele pode ser coletivo só por ser coletivo. É essencial. É ontológica essa condição. É só por se expressar no ambiente obrigatoriamente coletivo. Existem direitos que só existem no plano coletivo. O direito à democracia, por exemplo, ele não é um direito individual, ele é um direito coletivo, do qual se beneficiam todos os que estão sob a democracia. Mas não faz sentido, ninguém tem um direito autônomo, próprio, e inclusive não há um direito de como defender individualmente o meu quinhão de democracia, porque eu separei a minha fatia de democracia do país. Não. A democracia só existe no plano da pluralidade. Os direitos difusos, que é onde a democracia se insere, todos eles são direitos coletivos e fundamentais. O direito ao meio ambiente equilibrado também não é fracionável. Tudo bem que eu possa ter direitos individuais decorrentes da ofensa ao meio ambiente. Mas o meio ambiente, como tal, ele é um patrimônio indivisível. Talvez alguns dos reflexos jurídicos de uma violação terão essa expressão no campo individual. Mas ele, como direito em si, ele é absolutamente, por natureza, indivisível. O direito à igualdade racial, aquele que é ofendido por ser negro, por ser índio, ele sofre uma injúria racial, ele tem direitos individuais. Tem direito à proteção do Estado com relação à questão da violação do direito penal. Tem o direito de ação civil por indenização. Mas a igualdade racial é um direito coletivo. Voltando ao exemplo do caso Carrefour. O direito individual dos membros da família do João Alberto, que inclusive é o que nós sabemos, foi objeto de acordo por todos eles com o Grupo Carrefour, está num determinado plano do direito. O direito a não termos uma sociedade submetida ao racismo estrutural não era só da família do João Alberto, era de absolutamente todas as famílias. E aí nós vamos separando, e são direitos igualmente fundamentais. E nós temos pouquíssima cultura disso. Quando nós debatíamos o direito, a lei da ficha limpa, nós tínhamos dois direitos fundamentais em discussão. Direitos fundamentais individuais dos candidatos de terem a sua candidatura deferida, de um lado, e de outro, o direito fundamental da coletividade de salvaguardar a democracia, que é um bem coletivo. Então, alguns não viam, por falta de compreensão desse olhar diferente sobre os direitos fundamentais, alguns achavam que tinha um Estado de um lado e tinha pessoas com direitos fundamentais de outro. Mas não era, nós estamos falando da mesma sociedade. Eu costumava dar exemplos assim, porque às vezes quando as pessoas não compreendem bem, a gente tem que falar através de parábolas, né? Sim. Eu dava um exemplo assim, olha, é uma assembleia de condomínio. O condomínio decidir que pessoas que não pagaram as mensalidades, a taxa de condomínio, não podem concorrer ao posto de síndico, está dentro do quê? Da salvaguarda dos direitos da coletividade. Ele não pode opor o direito dele individual de concorrer ao cargo de síndico
ao direito da coletividade de criar mecanismos para salvaguardar a taxa de condomínio que tem que ser paga por todos para o bem coletivo. Prevalece a coletividade sobre o indivíduo. Senão, meu direito individual de ser candidato à presidência, ao posto de síndico, ao cargo de síndico, faz com que caia o direito da coletividade de salvaguardar elementos que são de toda a coletividade, que são os que vivem naquele condomínio. A democracia é a mesma coisa. Nós instituímos mecanismos legais de direitos fundamentais coletivos que nos dão, como sociedade, o direito de, através de mecanismos de expressão plural, definir as regras do jogo eleitoral em matéria de registro de candidatura. E foi o que nós fizemos. Não foi uma norma ditatorial. Não foi um AI-5. Foi uma mobilização popular, indo ao Congresso Nacional, convencendo o Congresso Nacional a aprovar por unanimidade, depois tendo sanção presidencial, depois indo ao Supremo Tribunal Federal para o Supremo declarar constitucional. Isso não me parece uma narrativa de desrespeito a direitos fundamentais. Isso é a própria concreção dos direitos fundamentais coletivos no campo político. Acho que serve como um belo exemplo da existência de um lado e da fundamentalidade de outro, de que a gente não só reconheça, como a gente promova um aumento da nossa cultura jurídica, da compreensão do que são os direitos fundamentais coletivos. Perfeito, ficou muito claro. O exemplo também traz clareza. Aproveitando o gancho que o senhor fala da lei da ficha limpa, ela surtiu os efeitos desejados quando vocês... o senhor foi um dos idealizadores da lei. Surgiu os efeitos desejados? E eu vou encaixar uma outra pergunta. Ela corre risco hoje? Ou ela já foi retalhada? Então, ela surtiu os efeitos desejados e até nos surpreendeu em outros. O objetivo da lei da ficha limpa nunca foi fazer uma devassa moral. Aliás, o movimento da lei da ficha limpa nunca foi moralista. Nós trabalhamos com razão, não com moralismo. O nosso discurso era profundamente baseado em reflexões de natureza ética e em argumentos racionais. Não havia moralismo nisso. É mais uma coisa assim que eu acho. Não dá para tentar usar uma canetada para fazer, porque você vai cair no moralismo. Você tem que fazer mudanças institucionais. Foi o que a gente trabalhou para promover. Vou dar um exemplo de algumas coisas que nos surpreenderam. Lembra que era comum parlamentares renunciarem quando eram descobertos no escândalo e serem candidatos na eleição seguinte e voltaram? Aconteceu isso várias vezes. Tem vários exemplos. Por que isso não acontece? Por que o Eduardo Cunha não renunciou? Por que todos que foram pegos, descobertos desses escândalos mais recentes, não renunciaram? Deputados e senadores. Porque tem uma linha cá, que inclusive a redação é minha. Eu estava na CNBB quando uma pessoa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o Gilberto Cardoso, ele fala assim: Marlon, estamos esquecendo dos parlamentares que renunciam para escapar de punições. Aí eu peguei e redigi mais uma linha. Já tinha várias lá que tinham sido redigidas por grupos de juristas e tudo. Eu peguei, coloquei meio na última hora essa. Os que renunciarem, Resultado. Eles não renunciam mais porque eles ficam inelegíveis pelo resto do mandato, mais 8 anos, se eles fizerem isso. Por isso que não tem mais isso. Isso é uma linha da lei da ficha limpa. Dentre 27 mudanças no direito eleitoral brasileiro. Uma delas proporcionou o fim de um escândalo reiterado. O Eduardo Cunha poderia ser deputado agora. Ele renunciava, se candidatava em 2018 e era eleito. Usando a regra anterior. Se não fosse a lei da ficha limpa. E como ele não tinha condenação ainda, ele poderia ter sido candidato, ter sido eleito, no meio de todo aquele escândalo, com conta na Suíça, com tudo. Para dar um exemplo bem chocante. Então, é bem interessante. Agora, com relação à segunda parte da pergunta, ela sofre muitos ataques. Felizmente, ela está preservada no momento. Houve aprovação de medidas contra ela em comissões. Tem um projeto de código eleitoral aí que tem muitas medidas que precisam ser mudadas. Eu até nem sou radicalmente opositor desse código. Eu acho que ele pode ser até útil, fazer uma codificação de normas eleitorais.
Só que tem umas coisas lá que são perigosas demais, que a gente precisa debelar. E teve uma decisão de um ministro do Supremo também, que reduziu a incidência da lei da ficha limpa, mas só que o Supremo depois não seguiu a linha, nem o TSE. Então, por enquanto, sob fogo pesado dos inimigos, a artilharia pesada, por enquanto, ela está intacta. A redoma feita pela sociedade para protegê-la está salvando das bombas e dos petardos dos inimigos. Por enquanto, pelo menos. Que sorte a nossa, né? Que sorte a nossa. A gente pode dizer que os princípios e os direitos fundamentais, constitucionais, eles baseiam o próprio direito em si? Tudo parte daí? Faz sentido essa afirmação ou não? Ou ela é exagerada? Olha, eu vou precisar pensar melhor sobre isso, mas ela faz todo sentido. Assim, reflexivamente, ela propõe um desafio muito forte, que eu me predisponho a fazer. Eu agradeço, porque é por isso que é bom esses debates, as perguntas muitas vezes ajudam a gente a ir mais longe, né? A gente fica pensando... A questão é a seguinte, o que nasceu primeiro? Na Constituição de 88, eu não faria nenhuma ousadia de tentar pensar isso no mundo, porque eu acho que vem tudo muito, o direito vem dos direitos individuais. Mas nós podemos afirmar que a Constituição de 88 é individualista? Ela professa o individualismo jurídico como valor básico e o resto tem que ceder? Eu posso dizer que não. Eu estou refletindo enquanto te respondo. Mas eu vou dizer que na Constituição de 88 isso não está assim. Porque a Constituição, ela vem lá no artigo 5º, ela fala do mandado de segurança, mas ela fala lá também do mandado de segurança coletivo. Sim. Fala da ação popular no artigo 5º, que é um dos instrumentos mais espetaculares do processo coletivo. O simbolismo da ação popular, o cidadão poder falar contra o Estado como substituto processual de todos os demais cidadãos. Ele sozinho contra o Estado. Davi contra Golias é a ação popular. E está lá na Constituição. O Estado nos municia de pedras para nossa funda, contra ele mesmo. É muito interessante. Então, se nós vamos lá para o artigo 5º e nós vemos esses instrumentos, nós vemos que esses instrumentos coletivos estão lá. Como os direitos fundamentais, obviamente, não estão só no artigo 5º, eles se espraiam por diversos segmentos. Lá mais na frente, no artigo 129, nós vamos ver entre os poderes do Ministério Público a propositura da ação civil pública. E lá, se eu não me engano, no parágrafo 2º do artigo 129, vem a disposição segundo a qual lei estabelecerá outros legitimados. E a lei da ação civil pública, quando vai fazê-lo, inclui a sociedade, as associações civis. As organizações da sociedade civil têm legitimidade para propor uma ação que também tem foro constitucional, que é a ação civil pública. E aí, se nós formos ver, eu acho que dá um belo estudo, viu? Mas eu acho que nós não compreendemos isso na hora quando a Constituição foi promulgada. Mas, relendo a Constituição, né? Essa Constituição viva do Haberle, ler a Constituição de 88 com os olhos de 2021, eu acho que ela permite nos dizer que, no mínimo, eles estão imbricados e não há uma superioridade entre os direitos fundamentais coletivos e os individuais. Haveriam que ser ponderados aí, caso a caso, e não há dúvida de que a nossa ordem fundamental, a nossa Constituição Federal, ela é profundamente alicerçada no direito coletivo. É uma reflexão interessante, né? A gente, só para tornar claro, como a gente tem muita gente que nos assiste aí, que é de fora do ambiente jurídico, direito fundamental
ele sempre é regulado pela Constituição Federal? Normalmente nós falamos de direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição. Os direitos humanos, em geral, a gente fala dos... é mais genérico, envolve normas que não necessariamente ainda já adentraram nossa ordem interna, mas que são reconhecidos como tais. Aí nós normalmente designamos direitos fundamentais aqueles que, não, ainda que não necessariamente estejam escritos na Constituição, mas que eles provêm da nossa ordem constitucional. Perfeito. E esses direitos fundamentais, eles podem ser atingidos pela prescrição ou eles são imprescritíveis em razão da dimensão que a gente percebe na sua fala e que a gente quer trazer mesmo, a dimensão do que significam os direitos coletivos, os direitos fundamentais. Isso os torna imprescritíveis ou eles são atingidos pela prescrição? A ação popular, ela tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, os direitos em si, eles não chegam a perecer, mas a possibilidade do ajuizamento de uma ação popular cai com o tempo. Agora, essa pergunta, essa resposta ganha uma dimensão muito interessante quando nós falamos da ação civil pública. Por quê? A jurisprudência, não a lei, porque a lei da ação civil pública não define prazo prescricional algum, a jurisprudência definiu um prazo quinquenal, um prazo de 5 anos para prescrição na ação civil pública. Mas a jurisprudência abriu exceção para os delitos ambientais, os ilícitos ambientais. No que agiu muito bem. Imagina se alguém praticasse um dano aí, liberando um reator nuclear ilegal na Amazônia e causando um dano absurdo aí. Depois, com o correr dos anos, não se poderia demandar? Não. Houve a decisão de que, em matéria ambiental, esses ilícitos, eles não estão submetidos à prescrição. A discussão desses ilícitos não está submetida à prescrição. Eu estou querendo entender que também é imprescritível o debate sobre ilícitos no universo racial. Por quê? Eu concordo. Porque até o crime, que é mais grave a sanção do que o ambiente civil, que é extrapenal, ele é imprescritível. E agora até a injúria racial também se tornou imprescritível, por decisão do Supremo. Então, os crimes raciais, eles estão imprescritíveis. Agora, se o crime por que não os ilícitos civis, que representam uma esfera menos dura do direito, especialmente diante do fato de que a lei não prevê essa prescritibilidade. Então, eu acho que nós podemos sim falar em imprescritibilidade de ilícitos que envolvam preconceito racial, e aí eu estou falando de cor, de origem também, e todos os outros preconceitos aí. Outra coisa interessante é que eu só citei aqui alguns exemplos, mas vale a pena uma profunda reflexão sobre a prescrição quando a gente trata de temas de direitos fundamentais, e tem muito pano para manga a partir do debate que já existe hoje e que pode vir. Eu próprio creio que em breve estarei debatendo em juízo essa questão da prescrição em matéria racial. Com certeza, vou acompanhar. Realmente a questão é delicada, mas eu compartilho do seu entendimento com relação a esse tema. A gente vive um momento, tanto se fala da nossa Constituição, ela é tão atacada, né? Defendida por uns, atacada por muitos, mas há necessidade de mudança constitucional com relação aos direitos fundamentais coletivos. A gente precisa melhorar a Constituição, apesar de já ter aí completado mais de 30 anos, ela já é suficiente? Ou a gente precisa melhorar isso? Caberia uma reforma constitucional no aspecto dos direitos coletivos fundamentais? Eu acho que a única reforma que nós estamos precisando é do nosso olhar sobre a Constituição.
Eu sou o maior fã que eu conheço da Constituição de 88. Perfeito. Eu tenho muito Somos medo dois. de mudanças, porque eu acredito, inclusive, na grande possibilidade de elas virem para pior. Especialmente quando, infelizmente, a gente vê os rumos aí trilhados pelo nosso querido Congresso Nacional. Eu não confiaria nessa mudança. Além do mais, eu acho ela desnecessária. Eu acho que o que a gente está precisando fazer é uma reforma no nosso olhar sobre a Perfeito. Constituição. A maneira com que nós a lemos. Está em nós o problema. Não é na Constituição. É por aí que eu iria marchar nesse segmento. Eu Não toca. concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa, ao invés de cair nesse conto da mudança constitucional, é criar forças de enfrentamento de quem quer mudar a Constituição. Porque eu não tenho a mínima dúvida de que com o Congresso Nacional que a gente tem hoje, a gente vai ter reforma para pior. A gente não tem nenhuma esperança de conseguir fazer uma reforma para evoluir, para melhorar, para amadurecer. Então, eu sou um defensor de que a Constituição não deve ser mexida, porque a gente, infelizmente, com o Congresso Nacional que a gente tem hoje, a Constituição com certeza vai ser mexida para pior. E a gente não pode correr esse risco. Mas eu concordo com suas palavras também. Vou falar um pouco. A gente falou bastante da questão de que gera o dano, entrou na questão de que o dano é coletivo, deu alguns exemplos. A gente já tem posicionamento dos tribunais com relação à indenização pelo desrespeito desses direitos? A gente já tem isso pacificado. Por exemplo, o seu acordo lá, que foi o maior acordo da América Latina no caso do Carrefour, ele parte de algum parâmetro jurisprudencial nacional? Ele foi buscar no direito internacional ou ele partiu de uma construção realmente dentro do processo, dentro do trâmite que vocês estavam fazendo? Foi uma construção dentro do processo. Claro que nós fomos consultar o estado da arte no direito brasileiro e também no exterior. Só para ter uma ideia, a família do George Floyd, e aí nós estamos falando só dos direitos individuais dos membros da família dele, receberam do município de Minneapolis 29 milhões de dólares, o que é praticamente a mesma coisa que foi para a sociedade brasileira como um todo por causa do caso Carrefour. Beto Freitas. Então, nós estávamos de olho nesses parâmetros internacionais. Nós temos uma jurisprudência acanhada ainda, mas o fator Carrefour é um divisor de águas. Eu falo isso porque eu advogo em várias outras ações coletivas e essa cultura aberta com o caso Carrefour impactou os outros processos. A gente tem tido abertura para conversar com réus em grandes ações coletivas que estão dispostos a conversar sobre medidas mais efetivas. E eu sinto que ela foi um divisor de águas. Aliás, eu sinto não, eu sei que foi um divisor de águas. Sei que impactará sentenças e acordos pelo Brasil todo, mas é aquele acordo assinado, homologado pelo juiz, ele inaugura uma nova etapa da compreensão da relevância dos direitos coletivos no Brasil. Tá. Perfeito. Causa algum desconforto falar qual foi o valor da indenização? Se não quiser, fica à vontade, não precisa Não, falar. sem problema algum, ele é público e a gente se Eu acho que orgulha. é importante falar, por isso que eu fiz a Sim, pergunta. foram 115 milhões de reais em reparações para o povo negro do Brasil. Todo destinado à ação, empreendedorismo, empregabilidade. São coisas lindas. Uma parte vai para quilombos, uma parte vai para museu, para lembrar as agruras da escravidão. Tudo relacionado ao fortalecimento da igualdade racial. Uma grande distribuição de renda com a mobilização de 115 milhões para as pessoas que mais precisam, mais desassistidas desse país. Posso lhe fazer uma pergunta de caráter pessoal? Pois não. Fica à vontade para não responder também, não é nada grave. Tá. Nesse dia que firmaram o acordo, o que o senhor sentiu quando o senhor botou a cabeça no travesseiro para dormir na sua casa? Eu
foi um dos dias mais felizes da minha vida. Não podia deixar de ser. Antes de dormir, estava lá o namorado de uma das minhas filhas, o Paulo, e ele perguntou mais ou menos isso. Como é que você está? O que você está sentindo? Eu falei assim, eu virei para ele e falei assim, isso foi mais importante do que a lei da ficha limpa. Ele, como assim? Eu falei, isso foi mais importante do que a lei da ficha limpa. O projeto de sociedade que esse processo abre, de reconhecimento de direitos, para um universo massivo de brasileiros, é o que fará com que no futuro não seja mais preciso a lei da ficha limpa, pela construção de uma sociedade mais igualitária e nivelada por cima. Não que se busque uma igualdade por baixo, mas a construção de um nivelamento por cima. Essa mensagem é mais forte do que a lei da ficha limpa nesse sentido. Ele disse que não concordou comigo depois, ele não falou nada. Mas passado um tempo, ele começou a ver outros casos, outras situações. E ele falou assim, Marlon, eu entendi o que você disse aquele dia. Eu não entendi, mas agora eu entendo e você está certo. Foi mais importante do que a lei da ficha limpa para o Brasil inteiro. Não era sobre o João Alberto, não era sobre a família dele, era sobre a relação de nós brasileiros com nós mesmos, né, conosco. E o que nós esperamos, que projeto de Brasil. Quando eu falo isso, eu gostaria tanto de poder falar mais, e eu vou tentar gritar isso por toda parte onde eu for. A igualdade racial não retira nada das pessoas brancas. Apenas insere mais pessoas. Nós podemos ter uma economia brasileira dobrada no dia que metade da população tiver metade excluída. No dia que ela for incluída, não vai ser retirado nada da população excluída. Sempre estará. Agora, só que nós podemos ter mais gente colaborando. Eu não estou falando do ponto de vista puramente material, econômico, mas estou falando de todas as inclusões, que passam também pela inclusão econômica. Nós não precisamos tirar nada de ninguém para que haja mais inclusão econômica no Brasil. E eu acho que a mensagem dada por aquele processo ela grita muito fortemente isso. Que emoção. Eu até anotei a sua frase, que eu acho ela tão profunda. A igualdade racial não retira nada da classe branca, dos brancos. Que frase forte, que frase profunda. E eu vou me permitir usar bastante, citando, obviamente, o seu nome, mas eu vou usá-la. Eu queria tomar liberdade de comentar o que o namorado da sua filha disse. Ele não concordou, mas eu discordo dele. Por quê? A lei da ficha limpa, ela serviu para preservar a democracia e para impedir que se fizesse para frente, vamos usar coisas ruins, para que se fizesse coisas ruins para frente. Mas a decisão da sua ação do Carrefour, ela impede que se faça para frente, mas ela repara uma dívida histórica e ela certamente, para quem sentiu o preconceito na pele, ela serviu como um alento de imaginar que não está sozinho nessa briga. Eu acho que a profundidade da decisão, do acordo, ela é muito maior, né? Porque ela vai diretamente dentro das pessoas que sentem e que são vítimas de preconceito racial, de injúria. E aí, nesse sentido, é que eu entendo, concordo, que ela é muito mais importante, sem desmerecer a ficha limpa, obviamente, mas eu acho que ela é muito mais profunda e tem um alcance social muito maior do que a lei da ficha limpa. Eu acho que eu gostaria de usar este comentário aí nesse sentido e peço licença para isso. A gente está caminhando aí quase que para o final do nosso tempo, mas vamos tentar fazer mais uma ou duas perguntas e a gente finaliza. Em comparação com outros países, como é que a gente está de direitos fundamentais? A nossa Constituição, muito se fala, né? Mas o Brasil é país de terceiro mundo, tal. Mas se a gente pegar a nossa Constituição,
comparando ela aos direitos fundamentais existentes em outros países mais desenvolvidos, a gente está tão para trás assim? Não, de maneira alguma. Nossa Constituição é boa. Nós estamos atrás na aplicação da Constituição, no cumprimento da Constituição. Se nós falamos dessa questão de direitos fundamentais coletivos, nos Estados Unidos e na Europa inteira, a ideia das ações coletivas é muito forte há muito tempo. No Brasil, também, mas veja bem, apenas as instituições do Estado é que tem essa cultura, especialmente o Ministério Público e a Defensoria. A advocacia pouquíssimo atua nesse segmento, só nas questões relacionadas a direitos individuais homogêneos. Você vê isso nos sindicatos, ações coletivas. Você vê, em defesa do consumidor, existem várias ações civis públicas em defesa do consumidor, mas quando nós tratamos de direitos difusos, nós não vemos advogados atuarem. Nos Estados Unidos e na Europa, existem bancas fortíssimas. Não é por causa do nosso direito, não é por causa da Constituição, é por conta da nossa cultura jurídica. E nós queremos, e eu diria que eu gostaria, eu quero acreditar que o meu escritório está trazendo um legado para o Brasil, que é o convite à advocacia para encarar o direito coletivo, os direitos fundamentais coletivos. E esse convite eu faço dando um alento. A nossa Constituição nos permite sonhar e ousar muito mais nessa matéria. Nós precisamos... nós temos na Constituição uma ferramenta de trabalho maravilhosa. Por isso, a nossa Constituição não está a dever nada. A nossa compreensão da Constituição é que está. Chegando ao final, infelizmente. Vamos marcar, o ano que vem vamos marcar mais lives. Foi muito bom. Eu queria dizer o seguinte. Obrigado. Não foi à toa o Prêmio Novari. Não foi à toa o reconhecimento de entre as 100 maiores personalidades da revista Época. Não é à toa que eu recebi tantas mensagens. O Marlon é um querido, o Marlon é um gênio, Recebi várias mensagens. Não é à toa que ao longo da live a gente teve vários elogios à sua pessoa. E eu sempre dedico o programa e as lives, eu procuro dedicar as lives até como uma maneira de agradecimento aí pelas pessoas que nos acompanham. Eu já fiz isso outras vezes, mas vou fazer de novo. Eu queria dedicar a live de hoje não ao advogado Marlon, nem ao ex-juiz Marlon, nem ao escritor, autor de obras jurídicas Marlon, nem ao palestrante Marlon, palestrante internacional, já fez palestra em vários países. Mas eu acho que por trás de tudo isso, ou à frente de tudo isso, a gente tem o cidadão Marlon. E é esse que eu queria dedicar a live de hoje. Ao cidadão Marlon, que faz eu sair da live com mais alegria de ser brasileiro. Eu adoro ser brasileiro. E eu saio da live mais feliz por ser brasileiro e por saber que a gente tem brasileiros como o senhor. Que fazem pelos outros. Que sentem a alegria de trazer conforto, esperança para os outros. Que deixou a magistratura. Hoje tantos almejam a magistratura, né? O senhor deixou a magistratura em prol de um ideal, em prol de se dedicar mais à coletividade. E certamente, acho que é um exemplo a ser seguido, que merece só os nossos parabéns. Parabéns como advogado, parabéns como cidadão, parabéns como brasileiro. Meus parabéns como pai, como advogado, como brasileiro, como avô que sou. Parabéns. Que a gente tenha mais brasileiros como o senhor. Que a gente tenha mais pessoas que se preocupem com o próximo. E o resto é consequência. A questão financeira, ganhar honorários, tudo isso é consequência. Exatamente porque a busca não é pelo dinheiro, né? A busca é pelo ideal, a busca é pela justiça. Então, queria lhe parabenizar e dedicar a live para esse cidadão, Marlon, que queria ser... como que é? O senhor queria fazer física, é isso? Eu queria ser físico nuclear. Queria ser físico nuclear. Ainda bem que aquele professor lhe desestimulou. Tenho que agradecer a ele, porque a gente perdeu um físico nuclear, mas ganhou
um defensor dos direitos, os coletivos, individuais. Parabéns. A live é sua, lhe agradeço e queria lhe passar a palavra aí para suas considerações finais. Queria só fazer um aviso antes. A semana que vem, a gente tem uma live para falar da decisão do STJ, que decidiu que no presídio do Rio de Janeiro, em razão das condições degradantes, cada dia de pena vale por 2. Eu vou conversar com o professor Leonardo Castro e com o doutor Frederico Afonso Isidoro, que é comandante da Polícia Militar, para a gente ver os dois lados dessa história. E aí, ao longo da semana, eu quero saber de vocês. Vocês são a favor ou contra? A favor de que a pena cumprida em presídio em condições degradantes deve ser contada em dobro ou não? Um dia vale 2 ou não? Esse é o tema da próxima live da semana que vem. Doutor Marlon, muito obrigado. Lhe passo a palavra aí para os seus comentários finais. Gratidão, acho que é a palavra, mais uma vez, da nossa live. E é isso. A palavra é sua. Muito obrigado. Gratidão é a minha palavra também. Eu só queria mesmo dizer isso. Muito obrigado. Você me permitiu exprimir algumas coisas que eu queria falar e não tive oportunidade. E você me deu ao fazer provocações extremamente inteligentes e focadas, pontuais e proporcionaram ampliação da minha possibilidade de expressão. Muito obrigado. É isso, gente. Boa noite a todos. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Fica bem, doutor. Parabéns pelo seu trabalho. Boa noite a todos, gente. Semana que vem tem mais. Tchau.